Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai estudar sobre polissemia e ambiguidade, um assunto também muito importante nos vestibulares, né? A polissemia e ambiguidade sempre vem relacionada à interpretação de texto. Então a gente tem lá um texto, um gênero textual na prova do Enem, e aí a gente tem que entender o significado daquela palavra naquele contexto, né? Basicamente isso que esses assuntos eles abordam. Bom, então o que é a polissemia, né? Poli, como o nome já indica muito, algo, vários significados, né? Então, para entender a polissemia, a gente depende da sua situacionalidade, ou seja, o contexto onde está inserida essa palavra. Porque eu posso utilizar a mesma palavra em um contexto e ter um sentido, e outra palavra ter outro sentido. Daí que a redação do Enem aborda muito essa questão, porque ela vai trazer um gênero textual ali, um fragmento, e o aluno ele tem que entender o sentido daquela palavra ali naquele contexto. Aqui, muito simples, né? A gente tem a polissemia da palavra ponto. Estou no ponto de ônibus, eu tenho uma interpretação. Recebi um ponto na testa, estou relacionando aí a questão médica. Empreguei o ponto final, questão gramatical, e tirei um ponto em português, aí a questão de nota. Então, aqui é muito simples, claro que não vai cair nada disso aí no Enem, é muito simples, mas é para a gente entender que uma única palavra, ela pode ter vários significados a depender do contexto, da interação. Não trocamos roupas íntimas, aí a atendente falou e o rapaz falou, porcona, né? No contexto de loja, o que ela quis dizer, né? Que roupa íntima não pode ser trocada, né? A pessoa precisa saber o tamanho e comprar assim mesmo, né? Por essa dedução. Mas o indivíduo entendeu que a pessoa fica com a mesma peça íntima o tempo todo. Então, a questão aqui foi mal interpretada. Eu preciso entender o contexto, eu preciso entender o sentido da palavra trocamos, né? E tá aí a polissemia. Essa palavra tem vários significados a depender do contexto. E aí eu trouxe um exemplo do verbo chegar. Esse verbo, ele apresenta algumas polissemias, alguns sentidos, que não são até nem convencionais. A gente acha que é só aquele com base no dicionário, mas aqui a gente está falando de sentido funcional mesmo, pragmático, semântico, né? Então, polícia investiga casos de menina que chegou morta em hospital em Cuiabá. Aqui, gente, só para contextualizar, eu retirei frases de títulos de notícias do site G1, tá? De vários anos, né? Então, a cada título de notícia, a gente vai ver a abordagem do sentido do verbo chegar. Então, de novo, polícia investiga caso de menina que chegou morta em hospital em Cuiabá. Esse verbo chegar, tem o sentido figurado ou real? Sentido real, ela de fato chegou, está ali no ambiente, né? Como se você apareceu ali no ambiente, morta, então tem esse sentido. Quando eu cheguei, já não tinha mais nada, diz namorada que teve casa queimada em incêndio no Recife. Quando eu cheguei, esse verbo cheguei já dá a ideia de estar no local, colocar ali, ter a presença. Então, nesses dois títulos de notícia, a gente tem a mesma ideia, da pessoa fisicamente aparecer e estar no ambiente. Então, a gente vai ver agora os sentidos que o verbo chegar pode ter num texto. O primeiro é com sentido concreto mesmo, de aparecer ou estar no local, que é o sentido até mais dicionarizado, né? Cheguei a roubar e me prostituir. As histórias de usuários de crack nas classes média e alta. Irmão viu taxista morrer em acidente em viaduto. Ainda cheguei a conversar com ele. Aqui tem um sentido real mesmo, né? O sentido concreto. Vamos para o sentido 2 do verbo chegar, né? Que tem um sentido de alcançar. Umidade do ar chega a nível de estado de alerta em cidades da região e número de mortes por gripe chega, né, ou alcança 26 em Mato Grosso do Sul. Então a gente pode ver que o verbo não é de aparecer e estar no local, mas é de alcançar aqui no caso, né, os níveis. Terceiro sentido do verbo chegar é de alcançar ou uma conjunção consecutiva. Chico Buarque chega hoje aos 75 anos com coerência na música, né? Então chega no sentido de alcançar, não é que ele chegou ali, andou, alcançou, mas ele até que alcançou também entra aí nesse sentido, né? Mas é um resultado, é uma consequência.
Campanha Eu Posso Sim chega na reta final com sorteio de R$500 mil. Verbo chegar agora com sentido de estado ou condição. Paciente entra na justiça para retirar cisto no pescoço. Chega a deitar de dor, né? Afirma a esposa dele. Então chega aí no sentido de condição, né? De estar, né? O estado dele não é bom. E o sentido figurado, metafórico. Decisão do TSE ainda não chegou em Castelo. A decisão, ela não tem vida própria, ela não chega. Então, um sentido figurado, né? E sarampo chegou ao Espírito Santo, né? Que o sarampo tem vida própria e chegou, apareceu, né? Mas é um sentido figurado aí, mais utilizado ou abstrato. E aqui os sentidos possíveis, né? Para esses verbos. Pode ter o sentido de localização geográfica, eu cheguei, eu estou no ambiente. Pode ter o sentido de inicial, começar, de conjunção consecutiva, de um estado ou condição, de uma função adverbial, ou o sentido metafórico. E aí, nas questões do Enem, pode ser que tenha um desses sentidos e você tem que identificar um desses no texto. Falando ainda em polissemia, a gente tem os homônimos, que são as palavras que têm a mesma forma, mas apresentam significados diferentes. Alguns exemplos, né? Os homônimos perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Com os exemplos vocês vão entender melhor. Os homônimos homógrafos, apenas iguais apenas na grafia, mas não no som, na fonética. E os homônimos homófonos, que são iguais na pronúncia, mas não na grafia. Então, os homônimos perfeitos, a gente tem mesma grafia e mesmo som, que é abacaxi, que pode ser índio ou pode ser uma fruta. Então, eu tenho acha como um verbo, acha como uma lasca de madeira e acha como uma arma antiga. E tem o acre também, né, de gosto azedo, pode ser uma unidade de medida agrária ou um estado brasileiro, né? Isso é muito comum no português brasileiro. Os homônimos homógrafos são aqueles em que eu tenho, a grafia ela é igual, mas o som, a fonética da palavra é diferente. Molho e molho, e sede e sede, né? O som, é a vogal com o som aberto ou fechado que vai definir o sentido da palavra. E os parônimos, né? Que são palavras parecidas na forma, mas diferentes no significado. Então, eu tenho parecidas, né? Não são iguais. Absolver e absorver. Vou falar só alguns exemplos, né? Absolver como perdoar e absorver como ingerir. Abjeção como baixeza ou objeção como um obstáculo. Acostumar, formar o hábito, e costumar, ter por hábito. As pessoas confundem muito essas palavras aí, mas elas são parecidas, mas são diferentes, tanto na escrita quanto no significado e na pronúncia. Então, a gente vai ver agora sobre a ambiguidade, que também tem muita relação com a polissemia, porque tem a ver com interpretação textual. E na ambiguidade, a questão principal é a quantidade de interpretações apenas em relação a uma palavra. Então, eu tenho uma unidade linguística, que pode ser um morfema, uma palavra, uma locução ou um texto, e nessa palavra, por exemplo, eu vou ter várias interpretações, dupla, tripla, né? E aí vai variar. Então, a ambiguidade, dependendo do texto, a maioria deles é um grande problema. Se você vai fazer uma redação do Enem, se tiver ali uma palavra ambígua, ela vai causar má interpretação. Então, você provavelmente vai tirar nota baixa por causa disso. Mas, em relação, talvez, a uma poesia, caiba bem. Mas numa notícia de jornal, qualquer outro texto, não é bem-vinda. Colocar alguns exemplos aqui para vocês com relação à ambiguidade, mas relacionada ao pronome possessivo, que pode causar essa má interpretação. Então, na frase, Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. A gente não sabe deduzir apenas por essa frase quem que fez a apresentação. Se Raquel fez a sua apresentação ou se a de Silvio. Por causa do pronome sua, que causa essa dualidade, esse problema de interpretação. Por isso que a ambiguidade é um problema, porque a gente não sabe quem praticou a ação ali. Então, a gente pode resolver esse problema aí de algumas formas. Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ele fez a apresentação dele. Estou usando outro pronome aí para esclarecer o problema aí da ambiguidade. Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ela fez a apresentação dela. Então, eu preciso, se for um recurso
É melhor reescrever o texto, retirar a ambiguidade para que o texto fique claro. Mas aí alguns exemplos. O motorista falou com o passageiro que era gaúcho. A gente não consegue saber se o motorista era gaúcho ou se o passageiro era gaúcho, porque a frase está causando má interpretação, né? Então eu tenho que desfazer esse problema. O motorista disse que era gaúcho ao passageiro ou o motorista conversou com o passageiro gaúcho. Então aqui eu resolvi o problema. Eu coloquei como gaúcho, como passageiro e depois o passageiro como o motorista como o gaúcho ou o passageiro como gaúcho. Então eu preciso resolver esse problema aí de ambiguidade. Eu tenho também problemas com ambiguidade em formas nominais. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou em casa bem tarde? Foi o pai ou foi o filho? O pai viu o filho chegando em casa bem tarde ou foi esse próprio pai quem chegou? Então eu posso resolver essa frase para que ela não tenha um problema. O pai viu o filho que chegava em casa bem tarde ou o pai, ao chegar em casa bem tarde, viu o filho. Então na primeira frase é o filho que chega tarde e na segunda é o pai. Eu usei na segunda frase um aposto, né? Que é uma explicação entre vírgulas para esclarecer o meu problema da ambiguidade, que é uma situação boa para resolver esses problemas. Alguns exemplos de ambiguidade, né? Em alguns gêneros textuais aqui. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então eu tenho o uso da mesma palavra, rede social, que tem sentidos diferentes a depender do contexto. Eu posso me referir a uma rede de pessoas, posso me referir à tecnologia, posso me referir à rede com uma crítica social, como é o caso aí dessa imagem. Temos outro exemplo agora aqui, uma tirinha. Acorda, Zelelé. Rápido, acorda. Para quê? Eu estou dormindo. Eu tenho aqui também um problema de interpretação, né? Porque eu tenho acorda substantivo e tenho acorda verbo. Essa palavra, ela pode causar um problema de interpretação, mas é o contexto quem me ajuda. Beleza, mas nem sempre o contexto é suficiente. Então eu tenho que esclarecer e escrever melhor o texto para que não haja esse problema de interpretação. Eu tenho um outro exemplo aí também de ambiguidade, que é o seguinte. O índio viu o turista com um binóculo. Nessa frase, eu tenho duas possibilidades de interpretação. O índio estava aqui numa posição e ele usou o binóculo e viu o turista. Ou eu posso simplesmente ver, eu sou o índio e vejo o turista lá na frente com o binóculo. O turista é quem está com o binóculo. Então, nessa frase, a gente não consegue saber se quem estava com o binóculo, o índio ou o turista. Isso é um problema de ambiguidade, eu tenho que resolver esse problema. Então, eu posso utilizar aposto, vírgula, várias pontuações para resolver esse problema aí. A mãe bateu na filha porque estava bêbada. Quem estava bêbada? A mãe ou a filha? A gente não sabe, porque a frase, ela tem problemas de ambiguidade. Então, a ambiguidade deve ser olhada desse ponto de vista negativamente. Mais alguns exemplos. Polícia cerca prédio com índios no Rio. É muito comum a gente ver notícias de jornal, mais do que a gente imagina, com problemas de ambiguidade. É muito comum. As pessoas fazem isso inconscientemente, né? E muitos nem percebem. Nessa frase, nesse título, a gente não sabe se a polícia cercou os índios, eles cercaram os índios que estavam dentro ou se juntamente com os índios foi cercado aquele ambiente. Os índios ajudaram ou os índios estavam lá cercados? Tem um problema aí de interpretação, né? Então é preciso resolver isso até nesses tipos de gêneros. Família muda vem de tudo. Claro que muda, pelo contexto eu vou pensar, eles estão indo para outro lugar. Mas muda também pode me dar a ideia de alguém que não fala, né? Então, pode causar um erro de interpretação aí também. Atenção, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato, né? A direção. Eu posso entender várias coisas, né? Duas pessoas não podem comer juntas no mesmo prato. Ou eu não posso pegar esse prato e depois não posso pegar o mesmo, né? Eu tenho que ir trocando os pratos, não posso repeti-los. Então é uma ideia, claro que pelo contexto você vai pensar, mas está se referindo a duas pessoas dividirem ali o mesmo prato ao mesmo tempo. Mas não deixa de ser ambíguo, né? A frase está ambígua. Então a gente vai agora para a questão do Enem. A gente sabe que em relação à interpretação de texto tem muitas questões do Enem, mas algumas focam mais
em polissemia, em ambiguidade, né? Porque são em intertextualidade, porque são assuntos que estão no âmbito da semântica mesmo, do sentido do texto. Então, toda vez que a gente olhar para um texto, a gente tem que identificar que primeiro, é um gênero textual e que, por ser um gênero textual mais publicitário, ele vai se preocupar com uma questão de crítica, né? Ou ele vai ter um toque mais de humor, ou ele vai se preocupar mais uma questão de crítica. Então, o candidato, o aluno, ele tem que observar tudo isso. Então, quando a gente olha para o texto, a gente precisa se preocupar com a linguagem verbal e não verbal do texto. O que seria a linguagem verbal? As palavras, né? Tudo que está ali no entorno escrito, a palavra escrita. E a linguagem não verbal é a imagem, o desenho, o jogo de cores, né? A gente tem poucas cores aí que remetem à ideia mesmo de preto e branco, né? De uma coisa até que não é muito avançada. A gente tem as letras em maiúsculo, a gente tem aí também o slogan, né, das pessoas que estão patrocinando, a gente tem o ano. Tudo isso não é à toa, isso compõe o sentido do texto. É importante que o aluno observe tudo isso. Depois que a gente olha tudo isso detalhadamente, a gente vai para o enunciado, que é o quê? A pergunta, o questionamento, né? Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... Então, eu vou relacionar a imagem do calçado com o texto verbal. Ou seja, tudo aqui, para mim, faz sentido. Eu preciso analisar o desenho ali, vamos colocar o sapato com a frase. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Estou falando de refugiados, né? O que calçado tem a ver com refugiado? É isso que a questão vai abordar. E aí na A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, será que é isso? Revelar, B, a longa trajetória percorrida pelos refugiados, os sapatos têm essa ideia. C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. D, denunciar as situações de carência vivida pelos refugiados. Ou E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Qual dessa aí tem mais relação com o texto visto anteriormente? A questão simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Se a gente for observar, os sapatos são um símbolo de que cada um deve aderir a essa causa, né, de apoiar, de valorizar. Então, essa é a questão que mais cabe no texto. Na A, não tem a ideia de criticar as condições de vida. Poderia até caber ali um texto que criticasse, mas o foco não é esse naquela frase. Revelar a longa trajetória percorrida? Não necessariamente, não tem nada detalhando isso. A gente tem que construir um sentido, muitas vezes, que está nas entrelinhas, né, por trás do texto. Se incentivar a campanha de doações para refugiados? Não, lá não tem nada falando a respeito disso. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? Poderia até caber aqui uma situação ou outra, mas a que mais dialoga com o texto é que os sapatos, eles são um símbolo de que todos devem aderir, né, e entender a situação dos refugiados, né, levantar a bandeira, né, da causa dos refugiados. Então, os sapatos representam aí essa ideia. Bom, então na aula de hoje a gente viu a importância da polissemia e da ambiguidade nos textos, né, principalmente nos vestibulares, em especial no Enem. Por que a polissemia e a ambiguidade caem tanto? Porque tem relação com o sentido. E a prova do Enem, basicamente, é a interpretação de texto, né, em língua portuguesa. É o aluno olhar para um texto e conseguir entender a ideia principal ali, fazer relações, inferências, críticas sobre aquele enunciado, sobre aquela questão. Né? Então, a polissemia, ela trata de palavras que têm inúmeros polissentidos dentro de uma frase. A gente viu que o verbo chegar, ele pode ter um sentido numa frase, mas pode ter outro sentido em outra frase. Se eu pego, por exemplo, a frase cheguei chegando, esse chegar pode ter o sentido mais real de estar no lugar e chegando o sentido mais metafórico, ou seja, eu cheguei num espaço, as pessoas estão me vendo, eu estou chamando a atenção. Pode ser nesse sentido, né? A polissemia trabalha com verbos, com palavras, né, substantivos, depende muito. Então, o candidato ele tem que ser capaz de fazer essa inferência ali no texto, entender ali o sentido da palavra. No caso da ambiguidade, aí já trabalha com várias interpretações,
Mas a ambiguidade é vista, no caso das redações do Enem, como algo negativo. Porque se eu escrevo um texto que me dá dupla, tripla interpretação, onde que eu vou chegar ali? Ele precisa ser claro para mim. Então, o candidato ele tem que ter cuidado para não fazer isso, tanto na redação, quanto para, na hora das questões objetivas, não escolher uma alternativa ali errada. Então, a ambiguidade é um problema, ela precisa ser resolvida. O texto ele tem que estar coerente, tem que estar claro para aquele que lê, para aquele que vê, né? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Até lá!